Olá, espero que esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa Pílula do Conhecimento. Hoje a gente vai trazer para vocês um facilitador da criação do plano de pagamento, onde a gente vai apresentar como criar as parcelas em um único processo de uma única vez. Anteriormente, a gente apresentou a criação do plano de pagamento do zero, onde a gente foi incluindo as informações, e uma delas era a parcela, onde a gente criou parcela por parcela nesse plano de pagamento. Então, agora a gente vai mostrar como criar todas as parcelas de uma só vez. O primeiro passo é você já ter aquela capinha, então você precisa já ter criado a capinha do plano de pagamento, e posterior, vamos selecionar vir em processos, criação de parcelas. Essa primeira telinha é uma explicação do que você está realizando. Então, aqui no caso, ele te informa qual o processo que você vai realizar nessa telinha. Então, aqui basta simplesmente avançar. Posterior, ele já pergunta a primeira informação sobre a parcela, que vai ser qual que é o serviço que vamos associar. Qual que serviço vai ser essa parcela? Então, aqui a gente pode informar ou somente um serviço ou mais de um serviço. No caso, como a gente vai ter matrícula e mensalidade, a gente vai informar dois serviços diferentes. Então, vou começar com a matrícula e, posterior, vou incluir a mensalidade. Caso você preencha alguma informação errada, o código que você vinculou e adicionou está incorreto, é um serviço que você não vai utilizar nesse processo, não tem problema. O sistema ele te possibilita excluir esse serviço que você tenha colocado incorreto. Então, basta selecionar e vir em remover. Ele automaticamente já tirou esse serviço que estava vinculado aqui. No nosso caso, a gente vai utilizá-lo, então vou incluir novamente. Outra ferramenta nessa telinha é o preenchimento do valor. Aqui no caso, a gente não vai utilizar, pensando naquela instrução dada no vídeo anterior, que a gente trabalha com precificação de disciplina. Então, a gente vai utilizar o cálculo do valor por crédito, onde a gente vai ter uma mensalidade automatizada conforme o que o aluno estuda, as disciplinas que ele está vinculado. Então, aqui, incluiu o serviço, basta simplesmente avançar. Posterior, nessa telinha aqui, a gente tem que ter um pouco de atenção. Por quê? Temos que sempre conferir qual que é o serviço que eu agora vou incluir informações, para a gente não fazer uma inclusão de informação incorreta àquele serviço. O primeiro aqui é sobre matrícula, então a gente vai preencher as informações conforme o que a matrícula me pede, conforme o que é padrão de uma matrícula. Essas flags a gente não vai precisar marcar, porque não existe nenhuma parcela vinculada a esse plano de pagamento, a gente está criando as parcelas, então a gente não vai realizar as seleções dessas flags. E aí a gente vai realizar o cadastro dos dados da parcela. Primeira delas, qual que é o número de parcelas? Quantas parcelas você vai ter desse serviço? É isso que o sistema está te perguntando. No caso da matrícula, a gente tem somente uma parcela. Posterior, ele pergunta o número de cotas. A gente trabalha somente com cota 1, pensando que não realizamos cobrança de duas parcelas 1, duas parcelas de mensalidade. Então, somente um. O tipo da parcela, que é a parcela do plano. A competência, esse preenchimento a gente coincide com a data de vencimento. Então, pensando no segundo semestre de 2021/2, o meu vencimento aqui seria no dia 15/7, que seria o que é estabelecido por cada unidade. Então, logo, a minha competência tem que coincidir. Então, aqui será no mês 7 de 2021. A minha competência será 7 de 2021. Os valores, a gente não preenche o desconto, porém, a gente deve selecionar essa flaguinha aqui embaixo, onde tem a informação do valor calculado pelo número de créditos,
que é onde vai ter aquele cálculo da minha mensalidade conforme a precificação. E o dia de vencimento, a gente sempre vai trabalhar com o dia fixo, porque a gente determina um dia de vencimento. Ah, mas se caso esse vencimento cair no final de semana, não tem problema. O próprio banco, ele entende que aquele vencimento que caiu num feriado ou num final de semana, no sábado e no domingo, a pessoa ela tem o direito de pagar no próximo dia útil sem encargos financeiros. Então, se o dia 15 foi num domingo, o aluno vai poder pagar até segunda-feira sem encargos financeiros e com o seu desconto de pontualidade, caso a unidade pratique esse desconto. Aqui a gente vai avançar após preencher essas informações. E aí ele já me veio solicitando as informações do serviço de mensalidade. Então aqui agora eu vou fazer um novo preenchimento no mesmo padrão do serviço de matrícula, porém com as informações adequadas de mensalidades. Então, primeiro, um número de parcelas. Mensalidades no meu contrato eu tenho 5. Caso seja pós, onde a gente pode ter 12, 14 parcelas, a gente vai considerar que uma é matrícula e as demais vai ser mensalidades. Então, por exemplo, num caso de 12 mensalidades contratuais, uma é a matrícula e as outras 11 serão as mensalidades. Então, aqui no caso, eu já tive a minha matrícula, que foi a parcela 1, e aqui eu vou criar mais 6 parcelas para criar o meu semestre de mensalidades, 6 mensalidades. O número de cotas também é 1, a gente não faz cobrança duplicada da mesma parcela. O tipo de plano é plano, o tipo de parcela é parcela do plano. A competência a gente vai alterar pensando que a parcela 2 ela já vai ter vencimento no mês 8. Então, aqui, a minha segunda parcela ela já tem que ter competência no mês 8. Valores, a gente simplesmente vai só selecionar a flag do valor calculado pelo número de créditos. O dia de vencimento, ele é fixo. E aqui a gente vai preencher a data do vencimento para o dia 15. Pensando que essa data de vencimento, como a gente disse anteriormente, ela é conforme cada unidade. Então, pode ser que seu vencimento não seja dia 15 e aí você vai preencher conforme o seu vencimento. Então, vou avançar e agora eu vou executar. Eu vou executar o processo para que ele crie as parcelas para mim. Então, vou executar. E aguardo o sistema processar. Ao concluir o processo, ele aparece para a gente essa mensagem de como foi o processo. Aqui ele não me traz nenhuma informação relevante de erro ou alguma inconsistência, então basta fechar. E aí a gente vai validar essas parcelas. Então a gente vai vir em anexos, parcelas do plano. E conferir se o sistema criou certinho as parcelas para mim. Então, a primeira coisa que a gente já pode visualizar são aqui o número das parcelas. A gente já consegue identificar que ele preencheu errado. Ele me deu 2 parcelas 1 e não tem a parcela 6 aqui. Então, por que o sistema fez isso? Aquele processo de criação, ele entende cada serviço. Ele não consegue entender que a parcela de mensalidade, ela já é a parcela 2 desse plano de pagamento, porque é um serviço diferente. Se fosse o mesmo serviço, ele ia fazer o que ele já fez aqui. As parcelas de mensalidade, ele conseguiu definir um número para cada parcela. Mas como são serviços diferentes, a matrícula e a mensalidade, ele não consegue fazer essa definição. Então, neste caso aqui, a gente vai ter que fazer uma correção dessas parcelas, informando o número correto de cada uma delas. Então, aqui no caso, eu vou começar de baixo para cima. Por quê? Se eu começar de cima para baixo, começar a preencher 2, 3, 4, o sistema vai me apresentar uma mensagem de erro informando que é um lançamento em duplicidade,
porque já vai existir uma parcela 2, já vai existir uma parcela 3, com as mesmas informações, e o sistema ele não me permite. Vou fazer um caso aqui como exemplo, vou pegar este e vou mudar para a parcela 2. Vou salvar e ele me dá a mensagem de chave duplicada, onde ele informa que eu estou duplicando o lançamento. Ele não me permite a isso. Então, vou dar OK, cancelar e vou começar a fazer a correção da parcela de baixo para cima. Então, aqui no caso vai ser 6. Vou salvar. E aqui mesmo nessa telinha eu consigo mudar a parcela. Basta eu vir aqui nessa setinha azul que ele vai me jogar para a parcela anterior. Então, vou clicar, ele já me jogou para 4, eu vou alterar para 5, salvar. Novamente vou vir na setinha para cima, onde ele fala que é anterior. Vou clicar, aqui vai ser minha parcela 4, salvar. Anterior, 3, salvar. 2, salvar. OK. E aqui eu fiz as minhas correções do número de parcelas. Então, eu tenho parcelas de 1 a 6. Vou validar a cota, todas estão 1 corretamente. O valor ele está zerado, porém, selecionada a flag de valor calculado por número de créditos. A data de vencimento se encontra correta pensando no que eu tenho definido para minha unidade. O tipo de parcela do plano e o serviço tendo uma matrícula e as demais mensalidades. Então, aqui a gente conseguiu automatizar a nossa criação de parcelas em um único processo que o RM nos possibilita. Espero ter ajudado vocês e, mais uma vez, muito obrigada!